glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queremos cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus. 19h32, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E a partir de agora estamos entrando no ar ao vivo pelas nossas plataformas digitais, pelas nossas mídias. Você que nos acompanha no Brasil e também no exterior. E a partir de agora o nosso pré-culto, o testemunho do pastor que estará ministrando a palavra daqui a pouco às 8h da noite, pelas nossas plataformas digitais. E é claro, você vai poder acompanhar nessa mesma comunhão, orando, glorificando ao nome do Senhor. Falando em glorificação, hoje é segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021. Teremos o culto daqui a pouco às 8h da noite, será um culto de glorificação ao Senhor. Aleluia! E hoje, o nosso convidado, você já pode interagir conosco, tá? Antes de estar apresentando aqui o nosso convidado, você pode interagir pelo nosso Facebook, você pode interagir através do portal da rádio, segue a Rádio Manaim no Instagram, isso mesmo. E é claro, compartilhe também o canal no YouTube, o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, para que muitas pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus nesta noite de segunda-feira. Agora sim, nós vamos apresentar aqui o nosso convidado, ele que já está há 10 anos no ministério, isso mesmo, o ministério aí há 10 anos que o Senhor tem abençoado, tem dado toda a direção na vida dele. O pastor, ele é natural de Colatina, mas hoje reside no bairro de Jardim Camburi, Vitória, Espírito Santo. É casado com a nossa irmã Lívia e pai da jovem Maria Eduarda, que tem 17 anos. E ele está à frente da Igreja Cristã Maranata de Novo Horizonte 4, coordenando inclusive a área com 9 igrejas ali na Serra, na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo. E também participa dos cultos das madrugadas aqui na Rádio Manaim. É o pastor Edirley Paganini. Pastor Edirley, que alegria recebê-lo aqui no nosso pré-culto. Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Pai do Senhor, Jorge, alegria toda minha, né? Estar aqui com os irmãos. A gente já tem acompanhado aí as madrugadas nos sábados, né? Temos participado juntos. Isso tem sido muito gratificante, né? Eu até estava conversando com o irmão ali agora que aconteceu fatos, né? Em meio à pandemia, nós chegamos aqui, às vezes preocupados, né? Com a situação que estávamos vivendo, todo mundo estava vivendo, né? E às vezes até um pouco triste, né? Em perceber que todos estávamos trancados dentro de casa e dá até uma certa aflição, na verdade. Mas saímos daqui da madrugada totalmente renovados e fortalecidos. Isso nos ajudou muito no período da pandemia. Glória a Deus. Pastor Edirley Paganini, como já mencionei aqui, 10 anos já de ministério. Eu gostaria que o pastor relatasse aqui o seu testemunho de como é que foi a sua conversão, o seu encontro com o Senhor Jesus. A ovelha que está nos acompanhando nessa hora quer saber, né? Como é que foi a conversão do pastor Edirley. Se nasceu no lar evangélico, né? Se cresceu no lar ali cercado pela palavra de Deus, ou não, ou se converteu depois. Como é que foi o encontro do pastor com o Senhor Jesus? Então, Jorge, a minha conversão foi a seguinte: no ano de 1995, eu tinha 19 anos, né? Um jovem. E sentindo assim o desejo, não era um lar evangélico, mas assim, sempre tinha no meu coração a sede de buscar o Senhor e não sabia como, não sabia de que forma, meio que, sabe, um jovem procurando o Senhor, né? E a Bíblia diz que aqueles que buscam o Senhor encontram, né? E um certo dia eu resolvi visitar uma das igrejas, né? Me lembro muito bem desse dia. Coração aflito naquele dia. Tava bem assim, precisando de uma palavra. O senhor morava em Vitória já ou ainda estava em Colatina? Não, morava já em Vitória, na verdade na cidade de Cariacica, né? Ah, sim, Cariacica. Morava em Cariacica. E aí eu senti aquele desejo enorme, uma sede, né? E aí decidi procurar uma igreja. Tinha passado de ônibus, voltando do trabalho, e vi que ali tinha uma igreja cristã Maranata. E eu pensei no meu coração, eu vou visitar essa igreja. E aí um belo dia, o vazio cresceu ainda mais e eu tomei a decisão e fui para a igreja.
Interessante, Jorge, quando eu cheguei na igreja... Era em qual bairro? Cariacica? Vila Merlo. Vila Merlo. Vila Merlo. Hoje são 2 igrejas lá. Na época que eu me converti só tinha Vila Merlo 1, né? Amém. Hoje temos 2 lá. E aí eu fui para a igreja. Quando eu chego foi um período assim de verão, né? Tava muito tempo sem chover, eu me lembro bem disso. E quando eu cheguei na porta da igreja e entrei, coloquei o pé do lado de dentro da igreja, eu olhei e a primeira coisa que eu observo foi o jardim da igreja. Muito bem cuidado, um jardim lindo, né? Até hoje eu falo com os obreiros lá da minha igreja que o jardim ele é o cartão postal das nossas igrejas, né? E aí eu cheguei, olhei o jardim e em meu coração, Jorge, eu dizia: que jardim lindo. E no meu coração eu dizia: parece até que a água que se molha esse jardim não é a água comum, de tão lindo que o jardim estava. Eu fiquei deslumbrado com aquele jardim, mas isso eu guardei no meu coração, não falei com ninguém e eu entrei para o culto. O culto começou, me lembro muito bem, os louvores falando ao meu coração e eu sentindo a presença do Senhor. Enfim, eu sentia que eu tinha achado aquilo que eu estava procurando. Mas o melhor estava por vir, Jorge. O pastor pregou uma mensagem maravilhosa que falou ao meu coração. E a minha experiência foi com os dons espirituais. Glória a Deus. Pastor João Storck, deve estar me ouvindo agora, um grande abraço para ele. Ele transmitiu um dom assim. Nós temos aqui um dom para ser transmitido, é que entrou um jovem aqui, ele está aqui e ele já está com o coração sedento há muito tempo, mas hoje ele tomou a decisão de vir à casa do Senhor. E mais ainda, e eu comecei a ficar assim, né? Peraí, será que alguém me conhece aqui? Eu não conhecia ninguém ali. E ele diz assim, e mais ainda, ele chegou no jardim da casa do Senhor, ele olhou o jardim, se admirou com o jardim e ele falou consigo mesmo, no seu coração, esse jardim parece que é outra água que molha. Falou exatamente, Jorge, as palavras que eu falei dentro do meu coração. E você guardou, o pastor guardou tudo, estava tudo guardado no seu coração, essa admiração pelo jardim, a admiração pela igreja, né? Exatamente. Mas eu não tinha falado com ninguém, e aí eu olhava para o lado, Jorge, olhava para o outro, eu não conhecia ninguém. Como que eles sabem o que eu pensei? Aquilo me deixou maravilhado. Aí o pastor disse assim, e hoje o senhor está falando com ele, está chamando ele para fazer parte desta obra. Aí eu não aguentei, eu me desfiz em lágrimas, né? Derramou os pés do Senhor. Eu me quebrantei aos pés do Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. E assim foi a conversão, foi a sua definição, pastor? Foi a minha definição. Pastor João disse assim, e você que está me ouvindo, que está ouvindo esse dom, não saia da casa do Senhor, que eu quero orar pela sua vida. Quando ele terminou de falar, eu já fiz assim, ó. Já levantou as mãos? Já levantei a mão, não esperei nem alguém chegar perto de mim porque eu estava tão maravilhado, eu não sabia o que era aquilo, eu nunca tinha visto aquilo. Aquilo era algo maravilhoso, é algo maravilhoso, na verdade, os dons espirituais. E aí o pastor João chegou perto de mim, conversou comigo, explicou para mim o que é o dom espiritual, explicou que o Senhor conhecia o meu coração, que estava me chamando. E ele falou, você aceita uma oração? Quando ele falou isso, eu já estava de joelho. E aí ele orou comigo e naquele dia, Jorge, o Senhor ainda falou comigo em línguas, interpretação. E aí eu chorei ainda mais e a partir daquele dia eu defini minha vida nos pés do Senhor. Aleluia, aos 19 anos, louvado seja o nome do Senhor. Você que é jovem, ainda dá tempo. Aos 19 anos, o pastor Edirlei Paganini entregou o coração dele ao Senhor. Você jovem que está nos ouvindo, que está nos assistindo, ainda há tempo. É verdade. Ainda há tempo. Ah, mas eu sou jovem ainda, eu tenho muito que aproveitar. Você pode aproveitar na presença de Deus, desfrutando da presença do Espírito Santo, desfrutando da presença do Deus vivo. Você pode viver agora uma nova vida em Cristo Jesus. Pastor, depois veio, é claro, certamente a caminhada, o batismo. Depois, né, minha conversão aconteceu em fevereiro de 1995. E aí no ano seguinte, em maio de 1996, eu desci as águas. Glória a Jesus, que bênção. E
foi um obreiro na casa do Senhor ou foi diretamente para ser um diácono? Já foi direto para Não, passei por obreiro, né? Fui crescendo na presença do Senhor. E como é que veio o diaconato ali, pastor? Como é que foi esse momento especial? O diaconato veio logo um ano após o meu casamento, né? Eu casei no ano 2000, ano de 2000. No ano seguinte, o Senhor me deu ainda essa bênção do diaconato, né? Conheceu a irmã Lívia na obra, na igreja. Conheci ali, né? na igreja, inclusive ela é filha do pastor João Storck, né? Que Amém. foi o meu pastor, aonde eu me converti, né? No ministério dele, né? Que ele estava pastor lá na igreja de Vila Merlo 1. E aí conheci a Lívia, a gente orou, consultou o Senhor, colocamos diante do Senhor as nossas vidas. E vai um recado para os jovens, se é que eu posso fazer isso aqui. Coloque a sua vida diante do Senhor, o seu namoro diante do Senhor. Que tudo, quando você faz as coisas na direção do Senhor, deixando o Senhor conduzir o seu namoro, o seu noivado, sendo fiel ao Senhor, eu garanto uma coisa para você, meu jovem, minha jovem, que você será bem-aventurada. Glória a Jesus, que bênção. Então conheceu a nossa irmã Lívia, casou na obra do Senhor e veio depois o diaconato. Como é que foi essa experiência, pastor? Um belo dia, o culto especial, né? A gente nunca imagina que é a gente, né? O pastor marcou o culto especial. Nessa época já não era o pastor João, era o pastor Saulo. E aí aquela surpresa maravilhosa, o Senhor me chamando para o diaconato, né? Foi um culto maravilhoso. Glória a Deus. Depois veio o diaconato e veio a unção, né? Sendo ungido, chamado para ser ungido na casa do Senhor. Como é que foi esse período do seu chamado? Aí eu já tinha me mudado para Jardim Camburi, né? Na igreja de Jardim Camburi 3. Então, digamos assim, que uma parte da sua caminhada em Vila Merlo, Cariacica, havia acabado até o seu tempo, né? Até o diaconato havia acabado o seu tempo ali, vamos dizer assim. Isso. E o pastor agora foi para Vitória. Para Vitória, no bairro capital. De Jardim Camburi, especificamente na igreja de Jardim Camburi 3, que me acolheu maravilhosamente, de braços abertos. Na época era o ministério pastor Walter, depois Marcelo Simões, e aí nós fomos reconduzidos ao diaconato, ali na igreja de Jardim Camburi 3, e um dos dias mais maravilhosos, né? Um dos dias mais maravilhosos foi o dia do nascimento da minha filha, o meu casamento, e o dia da unção também é um dia que a gente nunca esquece. Um dia marcante, né? Marcante, né? Um dia Glória a Jesus. Que você percebe que o Senhor realmente te chamou e agora você tem uma grande responsabilidade de levar a palavra àqueles que são necessitados. E teve algum sinal da parte do Senhor através da palavra, através de um dom, um sonho, uma visão que o pastor teve? Olha, o Senhor está preparando aqui, eu vou ser ungido, né? Olha, teve algum momento que você... Existiu alguns momentos que eu sentia, Jorge, é impressionante, né? A gente não sabe... O Espírito Santo testificava ali no seu coração, né? Ele ia testificando, né? A gente não sabe exatamente o dia, né? Será que é hoje ou será que hoje não é eu ainda? Mas a gente sente que o momento estava se aproximando, até porque o que a gente sente, uma experiência minha, né? As ovelhas começam a lhe procurar diferente, elas começam a olhar para você com um olhar que é diferente, não é mais aquele... Elas começam a te procurar com mais confiança, olhando em você, ministério, aí você começa a sentir, eu acho que o Senhor vai me chamar para o ministério. A responsabilidade está aumentando, né? O peso começa a ficar, né? Porque são almas, né? Sim. São almas e a gente tem essa preocupação. Pois é, e veio o grande dia, né? Um dia foi ungido, chamado para ser ungido na casa do Senhor. Como é que foi esse dia? Foi um dia. O pastor Everaldo Filho. É mesmo? Foi, pastor Everaldo, fez o culto, né? Ele entregou a palavra e me lembro até hoje da palavra. Ele diz assim: quando vos mandei, faltou alguma coisa? E os discípulos responderam: nada. E hoje o Senhor está chamando o Edirley Paganini para o Ministério da Palavra. Aquele dia, para mim, parece como que eu estava flutuando ali, quando ele falou meu nome. A gente, às vezes, nem acredita direito, né? A gente olha para trás, olha para o lado, não é eu mesmo. E
E o caminhar até o púlpito parece que foi uma eternidade. Mas foi um dia maravilhoso. Aleluia, glória a Jesus. Pastor Edirlei Paganini, 10 anos, né? Já está aí há 10 anos no ministério, natural de Colatina, e se converteu no bairro Vila Merlo, Cariacica, na Grande Vitória. Depois foi para Jardim Camburi, a igreja Jardim Camburi 3, e foi ali chamado para ser ungido na casa do Senhor. E veio logo em seguida a ordenação, pastor? No ano seguinte. No ano seguinte? No ano seguinte, conta pra gente. Ali o Senhor mostrou que eu estaria na igreja de Jardim Camburi 6. E aí eu fui para Jardim Camburi 6 com o pastor Heber Novaes. Eu estava ali já com ele. E aí um belo dia também, um culto especial. E na época era conhecida a igreja como Atlântica Ville. Hoje conhecemos como Jardim Camburi 6. E aí, um belo dia, os pastores todos chegaram, me lembro até hoje, eram 17 pastores. Chegaram no culto especial e ali foi o pastor, me lembro quem fez o culto de ordenação, foi o pastor Marcelo Vilela. E ali eu recebi também a ordenação do Senhor para o ministério. Um dia marcante também, maravilhoso. Uma experiência, inclusive, antes, rápida, não sei se dá tempo da gente contar. Claro. Me lembro que voltava do trabalho e eu e meu irmão dentro do carro e uma tentativa de assalto e a gente conseguiu, né, sair e chegar em casa muito agitado, até a arma a gente viu da pessoa. E aí uma irmã chegou para mim no outro dia e falou: pastor, na época eu era ungido, mas ela me chamava de pastor. Eu orei pela sua vida porque o Senhor me mostrou que estava te dando um livramento. Glória a Jesus. E aí nos próximos dias, assim, bem perto daquela prova, o Senhor me deu a bênção da ordenação. Então, sempre quando vem uma prova, né? Nós entendemos que a prova vem para isso, né? Para nos aprovar e logo após vem a bênção. É verdade, sem dúvidas. O Senhor... E é maravilhoso quando somos provados e aprovados pelo Senhor, né? É verdade. Isso que é muito importante. É um momento de prova que o Senhor nos vê realmente quem somos, né? É verdade, glória a Deus. Olha, 19 horas mais 49 minutos, horário de Brasília. Pastor daqui a pouco estará ministrando a palavra, participando do culto de glorificação ao nome do Senhor, daqui a pouco, às 8 horas da noite. Pastor, qual é a palavra, qual o texto que o pastor vai deixar ali, a mensagem para os nossos irmãos? Jorge, hoje nós vamos trazer a palavra no livro dos Salmos, no capítulo 126. Salmos 126. Exatamente. Diz assim, posso ler aqui? Pode. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que estamos alegres. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra é maravilhosa, né? É verdade. Era um cativeiro, né? Nós já conhecemos Israel voltando do cativeiro. Nós bem sabemos que o cativeiro não foi fácil, como também não é fácil o momento que nós estamos vivendo. Mas hoje nós estamos como Israel, estamos como os que sonham. Por quê? Porque o Senhor nos sustentou. É verdade. Nós estamos chegando ao final de mais um ano, né? E podemos dizer, como Israel dizia, né? Estávamos como os que sonham, nós estamos felizes, meus irmãos. Glória a Jesus. Verdade? Aleluia. Verdade. Porque o Senhor tem nos sustentado. Maravilha. Pastor Edirlei Paganini, você que vai acompanhar o culto daqui a pouco às 8 horas, conhecer um pouco mais do pastor Edirlei Paganini, ele que está à frente da Igreja Cristã Maranata de Novo Horizonte 4 e também coordenando ali a área. São 9 igrejas e ele também, marido ali da nossa querida irmã Lívia e pai da nossa jovem Maria Eduarda, que está com 17 anos e hoje ele mora em Jardim Camburi, 10 anos aí à frente, né, no ministério. E ore por ele, ore pelo pastor. O pastor precisa das nossas orações, das nossas intercessões. Os pastores desta obra, né, precisam das nossas orações no Brasil e no exterior. Vou liberar o pastor Edirlei Paganini, que vai agora para o estúdio 4, estúdio do satélite, e daqui a pouco o culto
às 8 horas da noite. Pastor, obrigado mais uma vez. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jorge, eu que agradeço. Um abraço a todos. Amém. A paz do Senhor. Ah, sim, pastor. O pastor está sempre nas madrugadas aqui na Rádio Manaim. Sempre nas madrugadas. Todos os sábados, né? Todos os sábados nós estamos aí. Acompanhe também ao sábado, às madrugadas. O pastor Edirlei está sempre conosco aqui. Glória a Deus. Um abraço. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jorge. A paz do Senhor a todos. Amém. Até daqui a pouco tem culto. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus.